Eu fui o único passageiro sobrevivente no acidente aéreo, onde infelizmente 123 pessoas faleceram. Faltando 5 minutos para chegar em Paris, aconteceu essa pane toda que eu vou contar para vocês. Entrei dentro de uma agência da Varig e aí saí de lá com meu sonho realizado, a passagem para Londres. Eu sempre ouvia falar que quando acontecia um acidente aéreo, a traseira, a cauda do avião era a parte que ficava mais protegida. Falei para a atendente, olha, eu quero a última fileira, lá atrás. Janela F, fileira 27, e fui. Estava lotado, mas tinham 2 poltronas vagas, que eram justamente as minhas 2 poltronas laterais. Era Rio, Paris, Londres. Começou uma fumaçazinha atrás de mim, na projeção do toalete, uma fumaça pequena, ninguém deu bola. Se a fumaça fosse uma coisa aterrorizante, todos tinham levantado. Eu falei, eu não vou ficar aqui. Tirei meu cinto, não sei, por puro instinto, e fui andando para frente. Me deu uma bronca. Falei, ô garoto, porra, o que você está fazendo aí em pé, rapaz? Você quer visitar de novo a cabine? Não pode, é proibido, volta para o seu lugar. E eu passei do lado dele, sem dar a menor pelota que ele estava falando. A fumaça já tinha tomado conta de todo o avião. Ela foi saindo simultaneamente por todo o revestimento e a fumaça era uma fumaça preta, tóxica, densa. Eu não enxergava um palmo na minha frente, parecia que eu estava debaixo da terra, e ela foi envolvendo todos os passageiros sentados nas poltronas sem que eles tivessem o menor poder de reação. Foi muito rápido. Me veio a sensação da morte. Eu comecei a me despedir da vida, um flashback, um filme em fração de segundos, minha família, meus amigos, eu falando, cara, vou morrer. E senti literalmente a morte me abraçando. Com certeza não teve tumulto. Todos morreram sentados nas poltronas asfixiados. Era uma fumaça muito forte. Da mesma forma, quando eu caí, o avião conseguiu fazer um pouso de emergência sem o trem de aterrissagem numa plantação de cebola, eu apaguei. O teto todo do avião, aquela fuselagem toda do avião, começou a cair em cima das pessoas, carbonizando as pessoas. E felizmente eu estava de bruços. E caiu uma placa enorme nas minhas costas, eu queimei muito, tenho queimaduras até hoje, profundas, de 3º grau. Os bombeiros foram retirar o primeiro corpo, que era o meu, e viram que eu estava respirando. Minutos depois eu estava entrando no hospital, sem roupas, cheio de fuligem, irreconhecível, muito queimado. Assim que eu cheguei, os caras da Varig falaram assim, esse aí é o nosso comissário, é o Sérgio Balbino. O Sérgio Balbino tinha morrido, e eles pensando que eu fosse o Sérgio, porque eu tinha o porte físico dele. Cheguei lá irreconhecível, sem roupa. É o Balbino. Então, na verdade, o Ricardo estava morto e eu era o Balbino. Então, essa foi a primeira notícia do Brasil. Todos os passageiros mortos. Meu pai encomendando meu sepultamento, lá em casa um velório, meus amigos, e minha mãe era a única que falava, meu filho não morreu. E aí, nesse período que eu fiquei desacordado, eu fiquei em coma. Eu pedi uma folha de papel, porque eu devia estar ouvindo o Sérgio Balbino pediu uma folha de papel, uma caneta e com uma letra tremida, com muita dificuldade, como se fosse uma letra de criança. Comecei a escrever meu nome, nome do meu pai, telefone, endereço. Aí a Varig liga lá para casa. Seu Reginaldo, aqui é da Varig, nós queremos informar o senhor que seu filho está vivo. Seu filho está mal, mas está vivo. Aí, de um velório lá em casa, virou uma festa. Minha mãe levantou do sofá dando bronca em todo mundo. Eu não falei que meu filho estava vivo! Uma longa história, porque eu fiquei 3 meses internado, 2 meses no CTI em Paris. Além das queimaduras, que eram queimaduras profundas, a minha primeira radiografia de pulmão como se fosse um atestado de óbito. Esse cara já morreu? Não, ele está aqui no CTI. Não vai durar uma semana. Acordei do coma, eu estava todo entubado, dentro de uma tenda de oxigênio daqui para baixo, aqui tinha uma redoma. Cara, eu falei, gente, eu não estou em Londres, onde é que eu estou? Estou no hospital, o que aconteceu? E aí a sua cabeça parece um grande quebra-cabeça que as peças vão se encaixando aos poucos. Tempos depois eles permitiram a presença dos meus pais lá no CTI, foi maravilhoso, e minha mãe, ela convenceu os médicos de fazer comida para mim lá na cozinha. E ela
Fazia uma vitamina de abacate que eu adoro, abacate com leite. Os franceses ficavam assim, abacate com leite? Ela deu a vitamina para os caras provarem, os caras falaram, pô, que maravilha, maravilhoso. Mamãe era muito especial e ela tinha sempre esse lado muito positivo e a turma lá do hospital adorava ela. Eu recebia centenas de cartas diariamente e a maioria dessas cartas eram de pessoas que eu não conhecia, de várias localidades do Brasil, até mesmo de outros países. Vamos lá, Ricardo! Esse mundo é tão cruel, né? Tão cheio de sacanagem. Você fala, peraí, esse mundo ainda tem jeito. Eu vou contar um encontro que eu tive com um grande amigo meu no Rio de Janeiro, 1 ano depois do acidente. Quando eu falei a morte me abraçando, ele falou, Ricardo, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo. Era a mão de Deus, o teu anjo da guarda te dando um abraço. E aprenda sempre a ver o outro lado da sua moeda, que a gente está acostumado a ver só um lado, né? E a gente tem saída para tudo, menos para a morte. 1 ano e pouco depois, eu ficava pensando o tempo todo, cara, alguma coisa está faltando aqui em mim. Eu ficava pensando, pô, é a viagem que foi interrompida, que eu não cheguei lá. E aí 1 ano e pouco depois eu entrei na mesma agência da Varig, aquela que eu comprei aquele meu sonho. Cheguei para a atendente e disse, eu gostaria de uma passagem para Londres com escala em Paris, o mesmo trajeto. Todo mundo ficou perplexo, eu sei que 10 minutos depois eu estava com a passagem no bolso. Ah, destino, eu começo a falar muito sobre destino. E aí o que eu queria contar uma história para vocês. Me liga um sujeito, Ricardo, quem está falando aqui é o seu xará, eu também me chamo Ricardo. E eu queria falar uma coisa para você, que eu tenho certeza que você não sabe o que aconteceu na época do seu acidente. Eu conheço 2 pessoas que iam embarcar no seu voo e na última hora não puderam embarcar. Eu falei, xará, mas que coisa. Ele falou, pois é, Ricardo. Acontece que essas 2 pessoas, uma era minha tia e a outra era minha mãe, que estava grávida de mim e colocou o nome de Ricardo em sua homenagem. Falei para ele, xará, as únicas poltronas vagas que estavam no meu nome, ficou arrepiado. Era da sua mãe e da sua tia. Se a sua mãe e se a sua tia estivessem viajando do meu lado, sua mãe grávida, na hora que começou aquela fumacinha que eu tive o ímpeto de sair imediatamente, por ela estar grávida, por eu não querer incomodá-la, eu ficasse ali mais uns 30 segundos, sei lá quanto tempo. E se eu ficasse ali mais esse tempo, eu não estaria aqui hoje para contar essa história, e nem você, xará, que estava na barriga dela. E aí eu faço essa pergunta até para vocês. Isso é o destino? Isso é o acaso? Ou isso é uma força divina?